Campina Grande, sexta-feira, 28 de junho. O mês está indo embora. Hoje, para aqueles que não sabem, celebra-se o dia da renovação espiritual. Nós precisamos de sempre experimentar um renovo em relação à nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida de oração, de devoção, para que sintamos a presença de Deus, o calor do Espírito Santo em nossos corações. Daí porque eu faço este apelo nesse dia da renovação espiritual. Logo mais estaremos trazendo mais um dos estudos que nós ministramos em nosso templo, que tem como título Fiel Palavra. E eu espero que você seja profundamente enriquecido, abençoado e edificado através da palavra que dentro de instantes ministraremos. Mas antes, eu quero deixá-los com o conjunto coral Saracalen da Igreja do Calvário. Oceanos mede com suas mãos, enumera beira-mar os grãos, poderosos tremem com sua voz. Quem é digno
Abramos as nossas Bíblias no texto que foi lido pela missionária Francinete, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Eu não combinei com ela para ela ler esse texto, nem ela tampouco comigo, mas nós vamos estar baseando o estudo dessa noite exatamente nesse capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, versículos 5 até o versículo 11. Vamos ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podem sentar, irmãos. Ao término do estudo de hoje, nós vamos estar orando por todas as vítimas lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, estamos já em plena campanha, vocês podem ver aqui no púlpito, já estamos colhendo roupas, sapatos, alimentos não perecíveis, roupa de agasalho. E para os irmãos ficarem bem esclarecidos, nós estaremos enviando todo esse material através das linhas aéreas Azul. Já procuramos entrar em contato e eles estão fazendo toda a coleta, e ia ser até amanhã, mas eles prorrogaram até o dia 30 desse mês, de sorte que você vai ter tempo suficiente para estar trazendo. Se você puder conseguir com vários amigos, parentes, vizinhos, quanto mais você trouxer esse auxílio, melhor, porque nós vamos socorrer dezenas, centenas e milhares de famílias. Eu estava hoje à tarde dizendo para um determinado irmão: cada um se coloque no lugar daquelas vítimas. Cada um de nós nos coloquemos no lugar deles, que perderam casas, perderam bens, perderam entes queridos, famílias estão desaparecidas. É um desespero, é um verdadeiro caos. E esse é o momento da igreja estender a mão para aqueles que estão realmente necessitados de serem socorridos. Ao término a gente vai orar e vamos também ter uma oportunidade de trazer alguns esclarecimentos. Meus irmãos, o estudo de hoje, ele tem como título a natureza de Cristo, mas nós vamos trazer no início deste estudo a introdução, para que no final nós possamos ler mais uma vez e refletir, porque Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, ele fez essa afirmação: Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem em forma humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É bom que a gente inicie o estudo de hoje falando, meus irmãos, que Jesus, ele tinha duas naturezas, que nós teologicamente falando, usamos essa expressão, linguagem de uma união hipostática. Essa palavra ela tem o sentido de ser duas interpretações. Tanto, por exemplo, o hipopótamo é um animal que ele é anfíbio. Ele tanto pode estar em terra como também está dentro da água. Então a expressão hipostática, Jesus tinha a natureza de cima, divina, e também recebeu a natureza humana. Assim como citei o exemplo do hipopótamo, ele pode estar dentro da água e ele sobrevive.
e pode estar fora d'água também. Então Jesus, ele tinha duas naturezas, divina e humana. Ele era 100% Deus e 100% homem. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que talvez alguém encontre dificuldade de querer aceitar, compreender, admitir isso. Mas lembremos que o pastor Tassos Licurgo, ministrando o estudo aqui durante a nossa conferência teológica, ele usou um versículo que todos nós conhecemos, lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós possamos aprender e revelar aos nossos filhos os mandamentos e as leis do Senhor. De sorte que não vamos ficar aqui grilados, nem tampouco os nossos amigos internautas que estão nos assistindo, preocupados, e como foi isso, e como foi que aconteceu, como é que Jesus, ele sendo Deus, se tornou também homem. Nós vamos aprender hoje muita coisa, inclusive no livro do Velho Testamento, porque por incrível que pareça, meus irmãos, é bom lembrar inicialmente que desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, houve uma promessa que foi aquele ponto inicial, ponto de partida, o qual Deus disse aos nossos pais lá no Éden, que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Falando de quem? De Jesus. Gênesis 3,15 foi a primeira referência, a primeira citação que nós encontramos a esse respeito. De sorte que esta promessa, ela foi como uma providência, já essa promessa de Deus enviar o seu filho, nascido de uma mulher, para resgatar o homem. Isso lá no primeiro livro de Gênesis, o início da história. Tanto é, meus irmãos, que em todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus falando, manifestando, tratando, passando informações a esse respeito, tanto através dos profetas maiores, como através dos profetas menores. Se você prestar atenção, o Velho Testamento está cheio, repleto de passagens que estavam apontando para Jesus. Eu vou só citar algumas delas, porque o tempo não permite a gente muito além do que já temos que percorrer. Mas no livro do profeta Miqueias, que era um profeta pequeno, um profeta menor, ele referindo-se a Jesus, que haveria de nascer de uma virgem, ele disse: e tu, Belém, capítulo 5, versículo 2, Miqueias 5, 2, e tu, Belém, Efrata, pequena de demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De formas que essa promessa não foi apenas lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali foi revelada a toda a humanidade, mas desde os tempos idos, desde a eternidade, já havia esse plano, esse projeto de Deus de enviar o seu filho. Então Miqueias era um profeta menor, e ele falou até da cidade, do lugar onde Jesus haveria de nascer, né, e de uma virgem. No capítulo, em Isaías, capítulo 7, versículo 14, Isaías, lembrando que é um profeta maior, ele também falou, né, fez a seguinte profecia: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco. Isaías profetizou, Miqueias profetizou onde Jesus ia nascer, Isaías profetizou que nasceria de uma virgem. No capítulo 9, versículo 6, o que mais me chama a atenção é que ele usou o verbo no pretérito, quando se referiu a Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu. Ora, Jesus não tinha nascido ainda, mas ele falou exatamente isso: um menino nos nasceu. 700 anos de Jesus vir ao mundo. Só que ele estava usando uma linguagem
profética, referindo-se aos tempos idos muito antes da criação. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o poder estará sobre os seus ombros, referindo-se a Jesus. Nós vamos encontrar também no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 12, falando inclusive da biografia do Salvador. Era o mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse. Era o mais rejeitado e desprezado dentre os homens. Isaías faz uma radiografia, ele faz uma verdadeira biografia de Jesus, no capítulo 53. E nós vamos encontrar, por incrível que pareça, eu vou citar somente esse, Jó, lá no capítulo 25, versículos 26 e 27. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, falando inclusive da ressurreição de Jesus. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão a Deus. Então observem que essas profecias tinham tudo a ver para o Messias que haveria de vir ao mundo, para o Messias que haveria de nascer, no caso Jesus. Além disso, isso aqui só são sinalizações. Além disso, vocês vão encontrar vários salmos escritos por os filhos de Asaf, pelos filhos de Coré, Moisés. Esses salmos que eu vou citar para você, todos eles apontavam para o Messias que haveria de vir, para o Salvador. Inclusive os Salmos 22, escrito por Davi, ele está inclusive falando como se fosse, aliás, Salmo 118, Salmo 22, 45, 72, 89, 110 e 132. Todos esses salmos apontavam para Jesus, falavam acerca de Jesus. Eles descrevem o seu reinado como filho de Davi, como filho de Abraão e também como o próprio Deus, referindo-se a Jesus. Então, todo o Velho Testamento, todo ele, apontava para o Messias que haveria de vir em carne e osso, tomaria forma humana, biologicamente falando. É isso que nós denominamos o Cristo pré-encarnado ou pré-existente, que passou a existir, denominado Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, quando ele nasceu de uma virgem. Mas até antes ele se manifestava de forma oculta. É muito importante descrever isso para que você entenda. Ele se apresentava e se manifestava através, às vezes, de coisas e outras vezes através de pessoas. Por exemplo, dentro da teologia, nós denominamos que no Velho Testamento Jesus ele aparecia de forma cristofânica. E essas aparições, elas se manifestavam de tal maneira que era ele em forma de coisas, e a gente vai ver isso logo mais, e também em forma de pessoas. Por exemplo, quando Moisés subiu o Monte Sinai, Deus se manifestou a Moisés através de quê? De uma sarça que ardia e não se consumia. Era algo que realmente não era normal, era algo que ninguém nunca tinha visto, uma sarça queimando sem ela se consumir. Então ali estava a presença de Deus, e Deus disse para Moisés: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Deus estava se manifestando a Moisés através daquela sarça. Ele também se manifestou, Jesus também, essa teofania e cristofania, através de uma coluna de fogo. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Inclusive, esta nuvem, de dia, ela trazia sombra para o povo enquanto caminhava,
E diz lá que quando a nuvem parava, o povo parava e acampava-se. Quando a nuvem começava a se locomover, eles então acompanhavam a nuvem. De noite era uma coluna de fogo. Então observe que Jesus estava presente, se manifestando dentro daquilo que a gente já viu, a teofania e a cristofania. Ele também se manifestou através de uma rocha, a qual jorrou água. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 4, ele diz: e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha Jesus se manifestando em forma de uma pedra. A pedra era Cristo. Paulo fala isso aí aos Coríntios. Então vocês vão observando que sempre no Velho Testamento havia alguma coisa que Jesus se manifestava, não como o nome de Jesus, não como sendo aquele que realmente haveria de vir. Esses sinais eram para o povo despertar, para que quando Jesus um dia nascesse ou viesse ao mundo, todos soubessem que Ele é aquele que veio realmente para ser a luz do mundo. Assim como o fogo iluminava o povo quando ia no deserto à noite, e a nuvem de dia trazia sombra, nós vemos que Jesus, simbolicamente falando, representava aquela nuvem, aquela coluna de fogo. Simbolicamente falando, ele representava aquela sarça que ardia e não se consumia. Simbolicamente falando, ele também era representado por aquela rocha que jorrou água. Então observem que todas essas citações que eu acabei de fazer, ela tinha algo para falar. A rocha, a sarça, a nuvem, a coluna de fogo à noite, aquela rocha que jorrou água, tudo isso falava de Jesus. Mas há algo que nos chama a atenção, é que no Velho Testamento nós vamos ouvir muitas passagens com esse nome: o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, preste atenção. E a gente a princípio imagina que foi um anjo, mas não era um anjo comum, não era um anjo qualquer. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor apareceu, por exemplo, a Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 1, verso 16, 21 e 22, aquele anjo do Senhor era Jesus. Vários comentaristas, vários teólogos afirmam que Jesus se manifestou ali através daquele anjo que apareceu a Gideão, como também a Josué, no capítulo 5, versículos 13 a 15. E esse texto aqui é o que mais me chama a atenção, porque era um anjo do Senhor. E diz aqui o texto: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem. Não era um anjo agora, era um homem. E trazia na mão a espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou, não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Veja bem, era um anjo em forma humana. E o texto nos diz que Josué, quando viu aquele anjo, aquele homem em forma assim sobrenatural, então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Irmãos, só quem recebe adoração é Deus. Agora, esse homem aqui não era outra pessoa senão o próprio Jesus em forma humana, como homem. Já havia sinais no Velho Testamento de que o Filho de Deus haveria de nascer, um dia de vir ao mundo, conforme a profecia lá de Gênesis 3,15. João, quando recebeu na revelação apocalíptica, toda a revelação, nós encontramos no capítulo 22, versos 8 e 9, que João prostrou-se para adorar o anjo que estava mostrando tudo. E aquele anjo do Apocalipse rejeitou, porque não era o anjo Jesus, mas era um anjo comum. E ele disse: levanta-te, porque eu sou conservo teu, adora a Deus. Então o anjo lá do Apocalipse, capítulo 22, versos 8 e 9, não recebeu adoração. Enquanto que esse anjo aqui, em forma humana, como homem, recebeu a adoração de Josué. E só quem recebe a adoração é o Senhor Jesus. Agora observe, irmãos,
que ainda dentro desse capítulo aqui que eu li para vocês, respondeu então o príncipe do exército do Senhor: descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, lembrando a mesma experiência de Moisés lá no Monte Sinai: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Então vão observando que as aparições no Velho Testamento, em forma de um anjo, o anjo do Senhor, em forma de um homem, como nós vimos aqui, não era outra pessoa senão o próprio Jesus. Agora pasmem, Jacó, lá no vale onde ele estava de Jaboque, nós estivemos já nesse vale, Maurizete esteve conosco numa das nossas excursões, e tem muitas campinas, muitos montes, e foi lá naquele monte, num daqueles montes, que Jacó lutou com Deus. Agora observem, Gênesis capítulo 32, versos 22 e 30, versos 24 e 29. Ele perguntou, depois de pedir que ele o abençoasse, só o deixaria se ele o abençoasse. E aí Josué perguntou: rogo-te que me digas quem és. Ao que ele respondeu a pergunta que Josué fizera: como é o teu nome, Jacó? Como é o teu nome? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele lutou com o homem em forma divina, mas que se apresentou a ele como se fosse um homem normal, só que era o próprio Senhor. Dá para vocês perceberem que essas aparições, todas elas, tinham muito o que a ver, estava identificada com Jesus. Então, meus irmãos, a natureza de Jesus, mais tarde, quando ele nasceu, como vamos ver logo mais, ele recebeu a forma humana, porque antes as suas aparições eram em forma, o anjo do Senhor era uma sarça que ardia e não se consumia, era uma coluna de fogo, era uma nuvem, conforme nós vimos, figurativamente falando, mas ele precisava de vir em carne e osso, biologicamente, humanamente falando. Então, se no Velho Testamento as manifestações através do que ele se apresentava, era para mostrar que havia necessidade do homem se relacionar com Deus, ou com o Deus homem que se fez carne. Não é o homem Deus, é o Deus homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí por isso que ele nasceu, foi por isso que ele veio ao mundo. Preste atenção, irmãos, que ele se apresentava como príncipe, o anjo príncipe do Senhor, ou até mesmo o homem, no caso da luta que travou com Jacó. Mas ele precisava de vir como sendo o próprio Deus, revelar-se ao homem. Agora, nós vamos fazer aqui uma pergunta: por que Jesus se fez carne? Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra em o nosso próximo programa, segunda-feira. Lembrando a todos que nós só levamos ao ar o nosso programa de segunda às sextas-feiras. Neste domingo, não fique em casa. Vá ao templo mais próximo da sua casa. No seu bairro há uma igreja evangélica. Então vá ouvir a palavra de Deus. Jesus foi quem assim afirmou: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras. Portanto, se você reside em um dos bairros próximo à nossa igreja, a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Faça-nos uma visita. Nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração para a família, às quintas-feiras temos estudo bíblico, e você, portanto, será profundamente abençoado ao
visitar-nos. Quero lembrar também a todos que amanhã, sábado, às 17 horas, os irmãos que fazem o conjunto Canaã estarão realizando mais um culto lá de frente ao Monumento da Bíblia. Você não pode perder. Ali estaremos trazendo uma palavra para a sua edificação, para o seu despertamento espiritual. Portanto, não percam. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.